Ora, bons dias, meus queridos irmãos. Good morning, everyone. Welcome to the house of the Lord. Bem-vindos à casa do Senhor. E sejam bem-vindos também as pessoas que estão ouvindo pela internet, que o serviço é uma bênção para vós. The service today will be a blessing for those who are watching through the internet. I will ask the congregation to stand up, and we're going to have a word of prayer, ask for God's blessing. Thank you, Heavenly Father, for the privilege we have to be here in this place today. Querido Pai, obrigado pelo privilégio que é podermos estar aqui nesta casa hoje. Indeed, we're here to give you the honor that you deserve. Estamos aqui para te dar a honra que tu mereces. We're here to worship you. Estamos aqui para te louvar. And to give you thanks for all the blessings you have given to us. E para te agradecer por todas as bênçãos que tu nos tens dado. Even though we don't deserve your mercy, yet you have shown mercy to us. Muito embora nós não somos merecedores da tua graça, mas tu tens tido muita misericórdia para connosco. And we thank you that Jesus was sent because of your mercy. E nós te agradecemos porque Jesus Cristo foi enviado por causa da tua graça. Thank you that he is our best friend. Obrigado porque ele é o nosso melhor amigo. Thank you that he's our Savior. Obrigado porque ele é o nosso Salvador. Thank you that he's our shepherd. Obrigado porque ele é o nosso pastor. Thank you that he's our king. Obrigado porque ele é o nosso rei. And thank you that he is God in the flesh. E obrigado porque ele é Deus na carne. He showed us the way. E que veio para nos mostrar o caminho. He was the humblest person ever walked on this earth. Foi a pessoa mais humilde que caminhou nesta terra. And he taught us to be humble. E que nos ensinou, foi um modelo para nós de como ser humildes. Thank you that he taught us that through faith in him we receive forgiveness and the gift of eternal life. Obrigado porque ele nos ensinou que através da nossa fé nele nós podemos receber o perdão dos pecados e a vida eterna. And we thank you that through him we can do all things. E porque te agradecemos porque através dele nós podemos fazer todas as coisas. We can do the things that it is of your will. Todas as coisas que são de acordo com a tua vontade. We pray this morning for those who will be leading the service in worship, that you guide them and help them out to do their best for you. Pedimos que sejas com um grupo de louvor que vai dirigir aqui o louvor, que eles façam melhor para ti, Senhor. We pray for those who will be teaching your word, not only in this church, but everywhere in the world. Help us, O Lord, and guide us, we pray. Ser com aqueles que vão ministrar a tua palavra hoje, não só aqui nesta igreja, mas em todos os lugares no mundo onde a tua palavra é ministrada esta manhã, Senhor. And Heavenly Father, we commit into your care those among us who are sick. E entregamos ao teu cuidado, querido Pai, aqueles do meio de nós que estão doentes. Those who are physically sick, we commit their health in your care, and may your will be done in their lives. Aqueles que estão fisicamente doentes, Senhor, entregamos as suas vidas, os seus corpos ao teu cuidado e faz a tua vontade nas vidas deles. And for those who are spiritually sick, we pray to have mercy and bring revival to their hearts. E aqueles que estão doentes espiritualmente, Senhor, tem misericórdia e traz um reavivamento. Heavenly Father, we commit the leaders of this church in your hands. Querido Pai, nós te entregamos nas tuas mãos os líderes desta igreja. We pray for the missionaries that we support, and be with each one of them and help them out. Pedimos pelos missionários que nós suportamos que tu os ajudes. Help us today to indeed exalt your name and bring glory to you. Ajuda-nos de facto a hoje exaltarmos o teu nome, trazermos glória ao teu nome aqui. We ask this in the name of Jesus. Amen. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não há ninguém como tu.
Ora, espaço podem ir para baixo então. Vou ver uma marca para fazer quatro. Obrigado, Senhor, depois na nossa mente, para que possamos dar este pouco do muito que nos dás. Abençoa estas ofertas, Senhor, e para que sejam usadas no teu trabalho. Em nome do teu Filho amado, te peço e agradeço. Amém. O que eu vos peço para podermos louvar ao Senhor, por favor.
Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmos 51. Tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com insopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze nos ossos que tu quebraste. E esconde a tua face dos meus pecados, e apaga tudo das minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, desde a minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre-se-me os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque tu não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, e não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Amém. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Um tipo de mensagem de Deus. As palavras foram escritas pelo rei Davi. E o contexto das palavras deve ser interpretado ao examinarmos o contexto histórico do pecado que Davi caiu quando ele cometeu aquele adultério com Batshiba. E depois de alguns anos, depois de ele ter sofrido com muitos remorsos aquilo que ele fez, então Deus mandou o profeta Natan para falar com ele e confrontá-lo acerca do pecado que ele fez. E ele reconheceu e confessou: é verdade, eu pequei grandemente contra Deus. Cometi um adultério, matei um homem inocente, e o remorso tem sido bem pesado na minha mente e não tenho descansado. Até todo bem fisicamente. Se você ler o Salmo 32, ele conta isso. Ficou doente o homem, só pensando que cometeu esse pecado. Então o Salmo 51 foi escrito antes de Deus ter confrontado o profeta Natan, ou o profeta Natan ter confrontado ele. Em que ele pensava: será que Deus vai me perdoar o meu pecado? Segundo a lei, quem comete um adultério, o castigo é a morte. E segundo a lei, quem mata um homem inocente, o castigo é a morte. Embora eu estou arrependido pelo que fiz, mas será que Deus me vai me perdoar esse pecado? Eu tinha dúvidas. E Deus viu as dúvidas dele. E deixou por algum tempo ele sofrer aqueles remorsos que ele tinha, até ele ficar mesmo quebrado. E finalmente Deus então enviou o profeta Natan. Mas este tal foi escrito antes do profeta Natan ter falado com ele. Ele ali quebra o seu coração completamente, diante de Deus. O Salmo 32 também fala da mesma experiência, mas foi escrito depois do profeta Natan ter falado com ele. É interessante. Um foi escrito antes e o outro depois. E vemos a diferença em que ele fica contente no Salmo 32, dizendo que Deus me perdoou e cobriu todo o meu pecado. Eu não pensava que era possível, mas ele fez. E bem-aventurado a quem Deus cobre os seus pecados.
Este salmo foi escrito não só para o rei David, mas foi escrito para todos os cristãos. Para aqueles que só pensam que David cometeu um adultério, cometeu um homem inocente e até julgam David. Eles devem compreender uma coisa. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós. Não há nenhum aqui que possa dizer eu não mereço a misericórdia de Deus. Você está errado se pensar assim. E se você está num estado em que você pensa que tem pecado grandemente e tem dúvidas se Deus pode perdoar, leia este salmo. Vai ajudar você. Porque aqui David expressa os pensamentos que o diabo às vezes levanta contra nós. Será que Deus vai te perdoar? O que tu fizeste? Ele expressa tudo isto aqui, neste salmo. Vamos então começar a examinar este salmo. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. A palavra misericórdia significa perdoar a quem não merece. E David sabia que não merecia ser perdoado. É a razão que ele diz, tem misericórdia de mim. Porque eu sei que não mereço ser perdoado. Mas estou olhando para as tuas benignidades. Eu sei que és um Deus benigno. E tem misericórdia de mim devido às tuas benignidades. A palavra benignidade é fazer bem a quem não merece também. Esta palavra significa fazer bem a quem não merece. Segundo a tua benignidade, tem misericórdia de mim. Porquê é que nós precisamos da misericórdia de Deus em nós? Porquê? David expressa isso. Porque todos nós temos nascido no pecado. Reparem bem o que ele diz aqui no Salmo 51, no versículo 5. Eis que a iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui está um homem que sabia perfeitamente, quando ele nasceu, já nasceu em pecado. Ele herdou a natureza pecadora de Adão e Eva. Em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo expressa que todos nós herdamos a herança do pecado que veio através de Adão e Eva. Está lá escrito. Porque para um homem, pelo pecado do mundo e pelo pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso. E David sabia que quando ele nasceu, já nasceu um homem pecador, como todos nós nascemos, pecadores e pecadoras. Porque herdamos a herança do pecado de Adão e Eva. E essa é a razão que nós precisamos da misericórdia de Deus, porque todos nós somos pecadores. Nascemos do pecado. A segunda razão que ele mostra porque é que é preciso de misericórdia de Deus, porque ele sabe que pecou diretamente contra Deus. Reparem no versículo 3 a 4. Porque eu conheço as minhas tribulações. E o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está aqui expressando que o pecado dele estava sempre diante dele. Contra ti somente pequei. E fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Aqui vemos um homem que sabia que, embora ele pecou contra a Batshiba ao forçá-la, mas ele sabia que isto foi um pecado também contra Deus. E quando ele secretamente pecou e matou um homem inocente, Urias, para esconder o seu pecado, eu confesso, eu pequei contra ti. O que eu fiz está completamente errado. Uma coisa terrível que eu fiz. Portanto, seja pecado pequeno ou grande, irmão, quando a gente peca contra Deus. Em pensamentos, em palavras, em ações, a gente está a pecar contra Deus. É a razão que precisamos da misericórdia de Deus. Podemos pecar contra Deus. Ora, o pecado, grande ou pequeno, nos separa de Deus, irmãos. É o que David aqui expressa no Salmo 51,
E o versículo 11 a 13, não me lances fora da tua presença. Eu sabia que realmente eu sentia a presença de Deus. Eu sentia estar-se afastado dele. Ele diz, não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu sabia que o Espírito Santo estava dentro dele. Eu estava com medo que Deus ia retirar o seu Espírito Santo da sua vida, devido ao pecado que ele cometeu. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. Eu perdi a alegria. E sustém-me com o Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. O pecado, irmãos, nos separa de Deus. E quando a pessoa não tem fé em Cristo e nunca se arrepende dos seus pecados, Jesus dirá a essas pessoas, apartai-vos de mim, malditos, para o lago do fogo, onde o diabo e os seus anjos estarão. Caros conderam completamente, no fim, ao inferno. O pecado entristece o Espírito Santo que está dentro de nós. E aqui Davi expressa isso. Quando ele diz no versículo 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que eu intercedi o Espírito de Deus na minha vida. Aquilo que eu fiz, Deus ficou mesmo triste contra mim. O Espírito de Deus ficou zangado comigo. Em Efésios 4:30, o apóstolo Paulo está escrevendo a cristãos: não entristeçais o Espírito Santo do qual fostes selados. E é possível que às vezes o diabo tenta os cristãos e eles estão a entristecer o Espírito Santo devido à maneira como estão agindo e falando e pensando. E nós devemos ter cuidado de não entristecer o Espírito Santo. O pecado nos rouba da alegria de Deus na nossa vida. É o que lembro no versículo 12. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. Este homem que fez tantas obras com alegria, com a ajuda de Deus, perdeu a sua alegria. Naquele tempo quando ele estava sentindo os remorsos e a culpa daquilo que ele fez, o homem perdeu a alegria. De dia e de noite, eu pensava, como é que eu podia fazer uma coisa destas? Ter pecado contra Deus, desta maneira. Então perdeu a alegria. E, meu irmão, querido irmão, quando você perde a alegria, não é culpa da igreja, é a sua culpa. Não é nada. Você anda afastado de Deus. É a razão que você perde a alegria. Nem é com o pastor. Há pessoas que querem para as culpas ao pastor. É o pastor que é o problema. Não. Não é o pastor. É você. Segundo as coisas que você faz em casa e fora, tem afetado Deus e tem intercedido o Espírito Santo. E essa é a razão que você anda triste. Não tem nada a ver com o pastor nem com a igreja. É com você. É, pessoalmente, o problema é seu. Não é nada. Não põe as culpas nos outros. Lembra-se quando o diabo tentou Adão e Eva e Deus foi ter com Adão. Então, tu comeste o fruto que eu disse para não comeres? Qual foi a reação de Adão? A mulher que tu me deste me deu a comer. É a culpa é dela. Está a ver? A culpa é dela. Não era dele. Era a culpa, era dela. E às vezes o diabo tenta as pessoas quando a pessoa anda pecando, a culpa é dos outros. Eu não sou eu. Não é? Cada um é responsável por aquilo que você faz e pensa e age. Não é culpa de ninguém. É você, não é nada. Às vezes o pior inimigo, sabe quem é? Somos nós. Não é nada. Ele perdeu a alegria. E você talvez, é possível, e acontece. Acontece comigo, também acontece convosco. Quando a gente anda fora de comunhão com Deus, a alegria do Senhor não está lá. Não está lá. Quando nós andamos
afastados de Deus. Nós não podemos servir Deus. Reparem bem que lemos quando escreve aqui no versículo 12 a 13. Torna a dar alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Naquele tempo, David nem podia falar com as pessoas, ao pensar da maneira como ele agiu. Não tinha influência em tentar ajudar as pessoas, porque ele propriamente andava desviado de Deus. Uma pessoa, para trazer um caminho da salvação aos outros, tem primeiramente de ser convertido a Cristo. Se você não é convertido a Cristo, nunca vai levar ninguém a Cristo. Às vezes é possível que Deus use até um homem que não está convertido converter os outros. Às vezes acontece. Mas é raro. É raro isso acontecer. Você tem de se converter primeiramente a Cristo para poder realmente ajudar os outros a converter-se a Cristo. Você só pode dizer aos outros, ame o teu próximo, quando você ama o próximo. Não é estar a dizer aos outros e você não faz aquilo que está a ensinar. Um pai que quer ajudar o filho tem que mostrar ao filho o quê? O exemplo. Se não mostrar aos filhos o exemplo, como é que ele vai ensinar os filhos? E David sabia disso. Como é que eu posso ajudar as pessoas quando eu ando afastado de ti? Quando eu sei perfeitamente que pecantemente contra ti, como é que eu vou ajudar as pessoas agora? O pecado, irmãos, nos rouba de adorar a Deus. Para nós adorarmos aqui na igreja, irmãos, aqui neste lugar, ou em casa, nós temos que ter uma boa comunhão com quem? Com Deus. Porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Você não pode fugir da presença de Deus. Deus sabe perfeitamente aquilo que você faz. Portanto, devemos compreender que o pecado realmente nos separa de Deus. O que devemos fazer quando a gente peca contra Deus? Este é aquilo que nós estudamos aqui. A primeira coisa que devemos fazer é sermos sinceros perante Deus. A gente não pode esconder-se diante de Deus. É confessar o pecado, mais nada. É aquilo que David fez neste salmo. Reparem bem as palavras que ele escreveu nos versículos 3 a 4. Porque eu conheço as minhas transgressões. Ele está dizendo a Deus, eu sei perfeitamente o que eu fiz. E o meu pecado está sempre de mim. Eu sei que tu sabes o que eu fiz. Contra ti, somente pequei. E fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E eu sei perfeitamente, se tu me julgares, me castigares, tu tens razão. Porque sabes o que eu fiz, e eu realmente o que eu fiz é uma coisa terrível. E tens muita razão de me castigar. É justo que tu me castigues. O homem confessou a Deus tudo. Não deixou nada de fora. E a melhor coisa que nós podemos fazer, irmãos, é sermos transparentes perante Deus e não estar a enganar a Deus. Porque Deus não fica enganado com ninguém. Você pode enganar as pessoas à sua volta, mas a Deus não. A Deus ninguém engana. Deus sabe tudo. E depois devemos arrepender-nos, irmãos, com sinceridade. E Deus sabe se a gente arrependeu-se com sinceridade ou não. Reparem bem as palavras que ele escreveu nos versículos 16 a 17. Porque não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Ora, David conhecia a Bíblia e sabia que a Bíblia diz lá, quando você peca contra Deus, então traga ao lugar que Deus escolheu um animal para ser sacrificado em teu lugar. Esse animal vai pagar a Bíblia do teu pecado, tudo isso. Mas o sacrifício do animal não era suficiente para a pessoa ficar perdoada. Não era suficiente. Era preciso que a pessoa realmente tivesse que arrependida do seu pecado.
E então ele aqui escreve, no versículo 16, não comprazem sacrifícios, senão eu os daria. Se realmente um sacrifício do animal pudesse realmente perdoar completamente o adultério que eu cometi, eu faria imediatamente. E se realmente o sacrifício ia perdoar o facto que eu matei um homem inocente, eu faria esse sacrifício. Mas eu sei que isso não é suficiente. Nem te agradas isso. Então ele escreve aqui, dirigido por Deus, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o quê? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quando a pessoa lamenta um coração quebrantado e está realmente arrependido daquilo que ele fez, Deus fica contente e diz assim: agora vejo, estás arrependido. Te arrependeste desse pecado. Portanto, meu querido irmão, se você realmente sente a sua consciência roer de alguma coisa que você tem feito no passado, não tenha medo. Deus está à sua espera. Venha até com Ele, com sinceridade, e confesse o seu pecado a Ele. E diga: meu Deus, eu pequei contra ti, tem misericórdia de mim. O que eu fiz foi terrível. E quando Deus vê um arrependimento verdadeiro, Deus ouve. Deus ouve logo. O que é que lemos em 1 João 1,9? Foi escrito para cristãos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é só alguma coisa, é toda. Há pessoas que têm dificuldade. Mas será que está pronto a perdoar tudo? Está pronto a perdoar tudo. Mas é preciso que você tenha um arrependimento verdadeiro. Não é só falar. Devemos confessar o nosso pecado a Deus, irmãos. Só Deus é que nos pode perdoar o pecado. Não há ninguém. E David sabia disso. Reparem que 3 vezes David mencionou neste salmo que somente Deus é que pode perdoar os seus pecados. Reparem bem o Salmo 51 e versículo 1. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua fidelidade, apaga o quê? As minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu sabia que só Deus é que tinha misericórdia, não há ninguém. E só Deus é que podia perdoar os seus pecados, não há ninguém. Eu vim de uma religião em que as pessoas, quando pecavam, iam ter como nisto confessar os seus pecados. Mas não contaram tudo, é só algumas coisas. Tinham vergonha de contar tudo. E depois o ministro, depois no fim, disse: pronto, estás perdoado, reza tantas Ave Marias e Pai Nossos, vai para casa. A Bíblia não fala disso. São coisas inventadas pelos homens, para nada. A Bíblia diz que quando a gente peca, vamos ter com quem? Com Deus. E começar o nosso pecado a Deus. Não é aos homens, é a Deus. E David sabia disso. Eu sabia que só Deus é que tinha o poder para perdoar os seus pecados. Reparem bem o que lemos no versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga o quê? Todas as minhas iniquidades. Apaga todas as minhas iniquidades. Eu sabia que só Deus é que podia perdoar tudo o que ele fez. Agora reparem no versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Só Deus é que purifica os nossos pecados. Reparem no versículo 7. Purifica-me com isso e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Purifica-me do meu pecado. Ora, mas eu lembro-se quando Jesus estava numa ocasião dentro de casa, e estava tanta gente que ninguém podia lá entrar, e havia umas pessoas que queriam ajudar o seu amigo, que estava paralisado, e foram acima do telhado e abriram as telhas para poder, depois com cordas puseram o seu amigo aos pés de Cristo
Jesus sabia a fé deles e virou-se para aquele homem que estava paralisado e disse: Filho, filho, os teus pecados estão perdoados. Os líderes religiosos, os fariseus estavam ali, começaram a criticar Jesus na sua mente. A senhora pensa: quem é este para estar a dizer os teus pecados estão perdoados? Só Deus é que perdoa pecados. Este homem está a blasfemar. E vai Jesus sabendo exatamente os pensamentos deles. Virou-se para eles e disse assim: qual é que é mais fácil de dizer? Filhos, os teus pecados são perdoados, pois este homem levanta-te e anda. Mas para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados. E virou-se para o homem e disse: e tu agora levanta-te e anda. E o homem levantou-se e andou. Eles ficaram a olhar para ele. Eles tinham razão. Só Deus é que perdoa pecados. Mas eles estavam errados porque não sabiam quem era Cristo. Eles não sabiam quem ele era. Ele fazia os milagres dentro deles, mas os olhos estavam tão cegos, que não sabiam que ali estava Deus na cara, aqui, na terra. Eles não sabiam. Mas só Deus é que perdoa pecados, não é nada. Só Deus é que purifica o nosso pecado. Não há ninguém. Nós ontem estivemos aqui na igreja orando para que haja um movimento espiritual na nossa vida pessoal e na igreja. E foi bom nós orarmos. Sabe porquê? Só Deus pode dar um revivimento ao nosso coração. Só Deus. Mais ninguém. Repara no versículo 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrantaste. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Só Deus é que pode dar alegria ao nosso coração. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Deus é que pode criar um coração puro na nossa vida. Não há ninguém. E renova em mim um espírito alegre. Só Deus é que pode fazer isso. Não há ninguém. Versículo 12. Torna-me a dar uma alegria da tua salvação. Só Deus é que nos pode dar alegria. Não há ninguém. E David sabia disso. Ele andava triste, deprimido. Sua consciência roava de dia e de noite com ele. E ele pede a Deus: tem misericórdia de mim, que eu não consigo levantar isto. Isto é demais para mim. Por favor, torna-me a dar a alegria da minha salvação, como eu tinha antigamente. Só Deus, meus queridos irmãos, é que nos livra das tentações. Não há ninguém. Reparem no versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus da minha salvação. Ele cometeu o crime de sangue. Matou o homem inocente. Não foi ele diretamente, mas foi a mesma coisa. Mandou Joab, manda aquele homem, está à frente para que ele morra. Matou o homem. O homem estava inocente. E ele matou o homem. Ele está aqui como sangue. Livre-me, por favor, que eu nunca faça uma coisa dessas. Matar um homem inocente. Qual foi as palavras que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? E não nos induz o quê? À tentação, mas livra-nos do mal. As palavras de Jesus para nós. Ora a Deus para que Deus livre da tentação. O que é que ele disse em Mateus capítulo 26, versículo 41? Vigiai e orai para quê? Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é que o apóstolo escreveu em Efésios 6, 11? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E depois o apóstolo Pedro,
no capítulo 5, versículo 8, escreveu: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, nós precisamos de orar logo no início. Senhor meu Deus, livra-me da tentação de ser uma pessoa fraca. Nunca diga que é forte. Lembro-se que Pedro disse a Jesus: todos podem pecar, menos eu. Eu não. E Jesus disse: olha, Pedro, antes de colocar o canto 2 vezes, vais negar 3 vezes. Não, Senhor. Não farei tal coisa. Eu não. Eles podem, eu não. Mas olha que não foi pouco tempo, não foi um dia, foi poucas horas. Lá está Pedro negando Cristo 3 vezes. Ele chegou: como é que eu posso negar o meu mestre 3 vezes? Como fraco eu sou. Ficou envergonhado. Ele nunca mais vai ter contato comigo, depois de eu ter feito uma coisa desta tão horrível. Publicamente negá-lo 3 vezes. Mas, meus irmãos, tudo isto está escrito aqui na Bíblia para confortar os corações das pessoas que pensam que Deus não está pronto a perdoar pecados. Sabe que Deus perdoou aquele homem que negou 3 vezes? Já pensou bem? E sabe que Deus perdoou um homem que cometeu um adultério e matou um homem inocente? Sabem disso? Leia o Salmo 32, vamos lá. Salmo 32 e o versículo. Este salmo foi escrito depois de Deus ter confrontado David, o profeta Natan. E quando o profeta disse a ele: estás perdoado, o homem ficou completamente maravilhado com as palavras que ele ouviu. Aquele remorso que ele sentia tanto tempo foi libertado daquilo tudo. Reparem bem as palavras que lemos no Salmo 32 e o versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é aquele. É coberto. Feliz é aquele a quem Deus perdoa a pessoa e coberta o pecado completamente da pessoa. E depois ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Sabem, irmãos, que este salmo foi escrito pelo rei David quando Deus lhe perdoou os seus pecados. E o homem ficou feliz. Obrigado. Eu nunca pensei que tu ias me perdoar os meus pecados. Mas tu perdoaste os meus pecados. Como se era morte, não era viver. É ser castigado, como a lei diz. Mas tu me perdoaste completamente o meu pecado. E sabe que este salmo foi recitado 1000 anos depois pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4 e versículos 6 a 8, ele faz a pergunta: como é que David foi salvo? Foi pelas suas boas obras ou foi pela misericórdia de Deus? E ele recita o Salmo 32. Para mostrar, estás a ver? Que a salvação não é pelas nossas boas obras, é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Cristo já pagou a nossa dívida total dos nossos pecados. E Davi foi salvo porque Cristo, um dia mais tarde, havia de pagar a dívida dos pecados todos. Então, para aqueles que estão pensando que Deus não perdoa pecados porque o pecado é muito grande e tudo isso, você tem a ser tentado pelo próprio diabo. Mais nada. Porque a Bíblia ensina claramente: a pessoa está verdadeiramente arrependida dos seus pecados e pela sua fé em Cristo, Deus promete: estás completamente perdoado de tudo. Estás salvo. É por isso que eu digo: leia o Salmo 51. Vá para casa e leia o Salmo 51. Deus perdoa, irmãos. Sabe que em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca a prosperará,
mas aquele que confessa e deixa alcançar o quê? A misericórdia de Deus. Está a ver? Aquele que realmente confessa com sinceridade e está arrependido com sinceridade, pode ter certeza. Deus mostra misericórdia e a pessoa é perdoada completamente dos seus pecados. É a razão que David escreveu aqui no Salmo 51, e o versículo 19, e que diz assim, reparem bem, então te agradará o sacrifício de justiça, então te agradará o sacrifício de justiça dos holocaustos, das ofertas queimadas, então se oferecerem, não, desculpa, versículo 17. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, é um coração quebrantado e contigo, não desprezarás, ó Deus. Está a ver? A pessoa que realmente se arrepende verdadeiramente do seu coração, pode ter certeza, Deus não vai desprezar o seu arrependimento. O diabo tenta a você, mas o teu pecado é muito grande. O pecado de David também era grande. E Deus lhe disse, estás perdoado. Não se esqueçam que quando Jesus estava na cruz, estavam dois ladrões. Um estava zombando de Cristo e o outro, Deus tocou o coração dele e abriu-lhe os seus olhos e mostrou, aí está o teu Salvador. E ele virou-se para o outro e disse, tu és um homem estúpido. Até na morte não temes a Deus. Então tu não sabes que a gente está aqui porque merece ser castigado. Mas ele não. Ele é inocente, está puro. Depois ele virou-se para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E as palavras de Jesus foram o quê? Verdadeiramente digo, hoje mesmo estás comigo onde? No paraíso. Estás perdoado. Morre em paz. Estás perdoado. O Espírito, o Espírito vão estar os dois no paraíso. É importante, querido irmão, você compreender que todo cristão às vezes passa por momentos em que ele é tentado por diabo e cai. David caiu. E Deus permitiu que o Salmo 51 fosse escrito para todos nós. Quando tu caíres, vai ter com Deus, com o coração verdadeiramente arrependido. E tenha certeza, Deus vai te perdoar os teus pecados. Podes ter certeza. Não duvides. Deus perdoa os teus pecados. Deus mostra misericórdia, irmãos. Deus se agrada quando a pessoa se arrepende verdadeiramente. E Deus renova a nossa vida espiritual. Aquele afastamento que a gente tinha com Deus acabou. Quando a gente se arrepende, começamos, o Espírito Santo imediatamente enche o nosso coração com a paz do Senhor e com a alegria do Senhor. E nós sabemos que realmente temos a presença do Senhor connosco para nos ajudar na nossa vida espiritual. Ora, meus queridos irmãos, a mensagem de Deus é bem clara. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E é aquilo que eu digo para vós, queridos irmãos, vá para casa, fique contente. Que Deus mostre misericórdia para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Amém. Ora, vamos então vamos pedir à frente, vou pedir a Natália vir à frente, para cantarmos o hino O Poder do Sangue. Vamos pôr de pé para cantar este hino.
Ora, portanto, vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, começamos nos versículos 23, e ouvem a Bible if you like, to 1 Corinthians chapter 11, and verses 23. E Mário vai dar então a iluminação. Obrigado. 1 Coríntios, capítulo 11, e começando no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Por todas as vezes que comes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não assumindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não junteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Que Deus abençoe a sua palavra. Agora, o Senhor Jesus nos deixou dois rituais para cumprir. O primeiro ritual é o batismo. Se você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, então lembre-se uma coisa: Deus deseja que você seja batizado, testificando publicamente da sua fé que você tem em Cristo Jesus. E o outro ritual é a Santa Ceia, que foi ordenada por Cristo depois de ter celebrado a Páscoa dos judeus, que ainda hoje é celebrado em toda a parte do mundo. Para aqueles que são judeus, Deus mandou este mandamento eterno. Para eles é, não para nós. É uma celebração que apontava para Cristo, e ainda aponta para Cristo, mas para nós como cristãos, que não somos judeus, temos a Santa Ceia, que é outra celebração quase igual à Páscoa dos judeus. O pão representa o corpo de Cristo, que foi castigado em nosso lugar. Nós é que merecíamos ser castigados, mas Cristo tomou o castigo de Deus sobre si. Todo o pecado do mundo inteiro foi castigado naquele corpo. O sangue que ele verteu naquele dia representa o sangue do Novo Testamento, porque no Velho Testamento era sangue de animal para celebrar o conceito da lei. Mas nós não estamos na lei. Nós estamos na graça. E temos um sangue superior a isso, que é o sangue de Cristo. Esse sangue limpa a todos nós de todo o nosso pecado. É aquilo que realmente David expressa-se no Salmo 32, 30 e 51. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga-me, limpa-me, purifica-me. Só o sangue de Cristo tem esse poder. Quem é que realmente está qualificado para celebrar a Santa Ceia? É aquele que tem fé no sacrifício de Cristo. É aquele que compreende que a salvação não é para as suas boas obras, mas é aquela fé que você tem em Cristo Jesus como seu Salvador. Se você não tem esta fé, você pode celebrar, mas não tem significado para si, porque você não crê. Para ter significado, você tem que ter fé e crer que Cristo pagou a sua dívida do seu pecado. Ele verteu o seu sangue para o limpar.
Deve ser feito com amor. Amando a Deus. Obrigado por me mais tanto que permitiste que o teu único filho morresse em meu lugar. Deve ser feito com gratidão e com admiração. E antes de celebrar a Santa Ceia, deve ser feito com o coração puro. Porque a Bíblia diz, cada um examine o quê? A si mesmo. É para nós cristãos que isto é vida. Cada cristão deve se examinar a si mesmo e perguntar, será que na minha vida há coisas que realmente Deus não está contente comigo? Pense bem. Se há coisas na sua vida que Deus não está contente consigo, então confesse a Deus e arrepende-se. E Deus promete estar perdoado. Vamos pregar as nossas cabeças, cada um de nós, e vamos tomar algum tempo para examinar o nosso coração e ver se há coisa na nossa vida que precisa de ser confessado diante de Deus. E arrependa-se disso. Vamos então orar a Deus. Obrigado pela promessa, Pai Santo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado, Jesus. Amém. Ora, vamos então tomar we're going to do it in both languages and we all can partake. E antes de tomar o pão, vou pedir ao nosso irmão Luís Resendes para orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, o privilégio de estar aqui esta manhã, Senhor, e agora neste momento, ó Pai, participando daquele ato que tu, Senhor, instituíste quando estavas aqui na terra ainda, Senhor, com os teus discípulos, ó Pai, aquela última ceia que tu tiveste com eles, Pai, e tu nos pedes, ó Pai, para que nós façamos isso, Senhor, em memória de Ti. E é isso que estamos fazendo aqui, ó Pai. Aceita, Senhor, cada um de nós aqui, que chegamos até Ti, ó Pai, com corações contritos, ó Pai, e Te agradecendo eternamente, Senhor, pelo ato que Tu, ó Pai, voluntariamente fizeste naquela cruz, Pai, para nos dar a vida eterna e vida com abundância, Pai. Obrigada pela Tua carne que foi maltratada, com açoites, Senhor, e por tudo que Tu passaste, Pai. Obrigada mais uma vez, Senhor, somos eternamente gratos, Pai. Obrigada pelo sacrifício que foi feito, ó Pai, não por obrigação, mas voluntariamente por Ti, ó Pai. Continua, Senhor, aqui conosco, Senhor, dando-nos a alegria de receber mais este sacramento, ó Pai, que foi mandado por Ti, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que Tu nos dês, ó Pai, a sobriedade de entendermos o que foi feito, Senhor, que enquanto éramos pecadores, Tu deste a Tua própria vida, Senhor, como sacrifício, para que a gente possa viver para sempre. E é no Teu santo nome que eu peço e oro. Amém. Amém. Portanto, diga as duas línguas, pois nós podemos tomar ao Lord Jesus Christ. On the night that He was betrayed, He took the bread and said, "This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." O Senhor Jesus Cristo, depois de ter ceado, tomou o pão e disse: "Este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim." Agora vamos então pedir ao Mário Mendes para pedir a bênção sobre o cálice. Heavenly Father, thank you again for the privilege to be in your house, to listen to your word, and participate in the Lord's Supper. As we're about to take this cup, Heavenly Father, we do it in reverence and we do it with gratitude, knowing that you sent your Son to die on that cross, to shed that blood for our sins.
and we are eternally grateful for that. And we know and we rejoice in the victory of the cross, Heavenly Father. All this we ask in your precious name. Amém. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, depois de ter ceado, que tomou o cálice, e disse: os cálices é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ then took the cup and said, this cup is the New Testament in my blood. This you do it in remembrance of me. Vamos pôr de pé, vamos terminar com o hino, pedir então à Natália e à Mariana para vir à frente. Ora, o Walter me disse que a prima dela, a irmã dela, morreu. E ele pede para nós orarmos pela família. Our brother Walter told me that his cousin's sister died, and for us to pray for the family, which we'll do right now. Okay? Heavenly Father, we commit Walter and his cousin Christina. We pray that you comfort their hearts in the midst of the departure of their loved one. And may they contemplate the importance of being ready when death knocks at our door. For we all have to die one day. Querido Pai, te pedimos a tua bênção sobre Walter e sobre a sua prima, cuja irmã morreu. Pedimos que venhas confortá-los, o coração deles, que eles possam meditar da importância de estarmos preparados, porque a morte vem a todos nós. E agora pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam connosco, até virmos aqui outra vez. Amém. Amém.